Boa noite, meninas. Estamos aqui em mais um módulo do Projeto Cria, esse é o módulo 2. E aí a gente vai começar a aula de hoje, retomando um pouquinho do que a gente fez na aula de ontem, que foi relacionado a propósito, e às ferramentas do Ikigai, do Golden Circle. E aí eu queria que vocês começassem hoje falando e relatando um pouco para a gente como é que foi essa experiência, se vocês tiveram algum desafio, se vocês já conheciam essas ferramentas e já tinham praticado em algum outro momento da vida, como é que foi refazer. Então, rapidamente, queria que vocês falassem aqui para a gente como é que foi esse processo. Vou começar com Ju, que ela já falou em off. Então, Ju, França, pode repetir para a gente, por favor, como é que foi esse processo? Tá. Foi bem legal, assim, eu nunca tinha feito nenhum dos dois e foi bem reflexivo. Parar para pensar, não é tão intuitivo quanto parece responder as perguntas, é bem mais, é um momento ali de reflexão, você para e você pensa e de autodescoberta também, né? São coisas que você já meio que sabe que você é ali, mas você tem que ir cavucando para chegar nas palavras que definem aquilo, né? Então, Aham. foi bem interessante fazer os exercícios. Eu nunca tinha preenchido nenhum dos dois. Eu já conhecia o Golden Circle, mas eu nunca tinha feito, muito menos para mim. Aham. Legal, né? Você Então, foi parar e muito para bom. pensar em você, né? Normalmente a gente faz as coisas para os outros, para os clientes e acaba esquecendo da gente. Sim, Fabiana, você conseguiu fazer? Eu não lembro se você estava aqui na aula toda ontem, né? Eu lembro que você chegou, Foi no finalzinho, né? mas... Foi, eu fiquei sem internet lá, tive um probleminha, estava em casa, É, o trabalho tá melhor, a conexão. Então, desafio, assim, comecei a fazer, não concluí ainda, mas vou concluir sim. É, já comecei a refletir ali quando fizeram a pergunta que nos define, né? E aí, quando o Rani perguntou, eu já coloquei responsabilidade e vi que o meu projeto, já consegui, tipo, enxergar que o meu projeto, assim como a minha característica pessoal, é de responsabilidade, né? Responsabilidade social, impacto, tudo isso. Então, eu acabei entendendo que está bem ligado e que realmente é um propósito, sabe? Eu ai, É o que poderia seu legal. propósito, definir né? de várias formas, mas ontem eu consegui ter esse insight, assim, olha, minha característica pessoal é responsabilidade, meu projeto também é de responsabilidade. Legal, a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje, de impacto aqui na aula. Carla, como é Carla, que foi como é para que foi tua você? experiência? Você Olha, realmente... eu também nunca tinha feito e realmente fiquei surpresa porque é bem mais difícil do que você pensa, né? Você acha que é tão simples, você vai ter algumas coisas que você acha que consegue fazer e que você quer fazer e que vai vender e tudo certo, mas essas perguntas me deixaram também bem pensativa. É que eu lembro que O, você falou ontem que tinham vários projetos, né? Você pensa em fazer Isso. várias coisas e aí acho que colocar no papel. exatamente, exatamente por isso, porque até a segunda tabela lá do eu não, Do o a que eu Ikigai. não completei, porque eu acho que eu preciso primeiro decidir mesmo exatamente no que eu vou focar e o que eu vou fazer, porque sem isso antes, eu vou Sim, estar fazendo planos em cima de castelos de areia, eu acho. ter mais clareza nessa parte, né, inicial, então, É, para mas, definir. mas acho que essas perguntas já é um ponto que eu precisava mesmo para começar a decidir, né? Tomar essas decisões que eu não Uhum. tinha tomado antes. E que coisa, né, Carla? Porque tu falaste agora, né, que tipo, às vezes essas atividades elas fazem com que ontem a aula da gente, né, dando uma recapitulada aqui, né, para passar a palavra para Tati, foi justamente Julins, né, que não estava aqui conosco ontem, foi justamente para a gente achar o nosso propósito, né? Qual é o nosso propósito? O que é que vai fazer com que a gente vá guiar o nosso empreendimento, a gente vai guiar, a gente vai guiar o nosso bem ou o nosso serviço criativo que a gente vai disponibilizar para a sociedade em cima de algo que tem que estar muito ligado ao nosso propósito. E como Carla falou agora, as atividades, as ferramentas que foram aplicadas ontem, elas trazem mesmo essa reflexão. Foi igual a Rebeca falou ontem para a gente, né, que são atividades que é muito bom a gente fazer nós com nós mesmas,
onde a gente esteja num lugar onde a gente possa promover essa reflexão, porque quando a gente está falando ali de um Ikigai, a gente está falando sobre amor, sobre paixão, sobre missão, né? Quando a gente está falando ali no modelo de um mapa mental, a gente já coloca ali no meio qual é o nosso propósito, o que é o que eu quero ali com tudo isso que eu vou formatar, né? Então, essa forma de reflexão traz isso, Carla, de você identificar o que você identificou. E às vezes é muito. E esse muito eu tenho que começar a nivelar ali. E ao passo que eu for nivelando, eu vou conseguir chegar numa única ideia, que sim, vão vir muitas outras através dela, e através dessa única, eu vou conseguir fazer com que aquilo vá crescendo, vá tomando outros caminhos, para que eu realmente consiga chegar realmente. Não, hoje eu vou desenvolver isso. É a partir disso que eu vou desenvolver. Que bom, que bom. Fico muito feliz, assim, de perceber que vocês conseguiram iniciar essas ferramentas e perceber que trouxe essa reflexão, que ela é muito importante, sabe? Isso. Acho que Tati? Tati pode contribuir agora como Ah, é que foi sua experiência, Tati? Acho que tá no mudo. Tem algumas coisas. Vocês me ouvem? Sim. Tá. Tem algumas coisinhas assim que é interessante fazer, né? Porque eu já fiz esses processos algumas vezes, mas alguns bons anos atrás. Então, enfim, era outro momento de vida, né? Enfim, objetivos diferentes. Mas tem algumas coisas que eu percebo que é muito da minha essência, né, que permanece, e tem algumas coisas que mudaram de prioridade e também se repetem ao mesmo tempo, né? O lance, para dar um exemplo, assim, coisas que desde o que eu gosto, o que eu amo fazer, o que eu considero ser boa e o que eu consigo ser paga através da escrita, né? Então são coisas que é uma das coisas que tem outras, mas é um exemplo de uma coisa que se repetiu em vários círculozinhos. Eu fiquei, realmente esse lance aqui da escrita não vai sair de mim, né? Vai entrar de diversas maneiras, né? De uma forma de como um hobby, até como algo que faz pagar minhas contas. Então, foi bem legal. Tem algumas coisas que eu vejo que ainda preciso terminar, que não está muito estruturado. Por exemplo, o Golden Circle está muito atrelado propriamente ao negócio, né? E como eu estou tentando reativar uma coisa que estava parada, aí eu percebi que, beleza, eu preciso estruturar melhor isso aqui, pensar novamente nos serviços. Aí é uma coisa que eu vi que não vai ser tão rápido, sabe? Mas o Sim. Ikigai eu fui para esse caminho, foi legal assim de ver e eu deixei muito fluir assim, sabe? Muito, eu não vou Uhum. pensar muito não, sabe? Eu vou muito pelo que Usou a eu ideia do realmente brainstorming mesmo, né? exato, porque eu lembro que a primeira vez que eu fiz Ikigai eu ficava muito querendo, como se fosse uma prova, querendo muito acertar, sabe? Tipo, muito fazer o correto, mas hoje eu já fico, não, vou escrever aqui o que está me vindo pela cabeça. E foi, né? Então, foi legal de fazer. Ah, legal. Agora a Que gente vai bom. passar para a parte de apresentação de Ju Lins, que não estava ontem. Então, que Ju, não por estava com a favor, gente ontem. se apresenta para as meninas, fala um pouquinho sobre você e seu negócio. Oi, gente, sou Juliana, sou de Recife, tenho 38 anos, faz alguns anos já, na verdade, que eu comecei a trabalhar com terapias energéticas, né, que é Theta Healing, Reiki, trabalho com florais também, que é do sistema chamado Florais da Lua. E desde então eu tenho vivido uma vida paralela, né, de CLT e tentando organizar esse empreendimento sempre numa tentativa de me liberar um pouco dessa vida de CLT de 8 horas, bater cartão, essas coisas, mas também querendo que isso seja de uma forma estruturada, né? Não uma doida, assim, como diz a história. E aí, estava dizendo para as meninas antes, né, que em 2020 era o ano que eu ia finalmente me lançar
nesse objetivo, né? Tentar mesmo, assim, viver essa vida de empreendedora, sendo que aí veio a pandemia e a gente já sabe o resto, né? Eu tive muita dificuldade de tocar um negócio nesse período. E agora estou tentando retomar, né? Assim, durante esse período eu também integrei questões em mim que necessitavam ser integradas também em relação à própria. Vocês estavam falando aí, eu fiquei pensando muito, né? Que às vezes para nós mulheres defender nosso propósito é uma coisa muito difícil, né? E eu acho que essa coisa do empreendimento, ele passa também por você defender o seu trabalho. E eu enxergo que eu tinha muita dificuldade de enxergar de defender o meu trabalho, sabe? E que agora eu acho que eu tenho essas ferramentas internas. Não, tenho condições agora de defender meu trabalho como uma coisa importante, como uma coisa Sim, que só eu faço, como uma coisa que precisa, né? Nem todo mundo precisa concordar com os métodos que eu utilizo, nem todo mundo precisa exatamente. me procurar para, né, para se autoconhecer e tal. É isso que vocês falaram sobre clientela também, que eu acho que faz muito sentido, né? A gente que vai costurando isso, né? A gente que vai. Meu cachorro está aqui participando. A gente que vai também Direcionando, costurando né? isso a partir dos nossos propósitos, assim. Não, e foi ótimo que você falou, porque faz realmente já um preview do que a gente vai conversar hoje, que é justamente sobre persona, né? Então, é essa clareza, né, que a gente tem sobre o nosso negócio, sobre o nosso propósito, e o que a gente vai fazer, vai vender, está muito relacionado a gente conhecer a persona do nosso cliente ideal, né? E aí, persona ele é uma definição para representar os clientes de uma empresa, né, com o objetivo de que a gente consiga definir melhor as estratégias de marketing, melhor os nossos produtos. Então, é a gente realmente conhecer bem aquela pessoa que vai precisar de de um produto nosso. E aí é completamente diferente de público-alvo, tá? Porque a gente, acho que provavelmente vocês em faculdade, né, e outras coisas, qual é o público-alvo? Mulheres de 25 a 30 anos, graduadas com renda A, B, interessadas em bem-estar, exclusividade e saúde mental. Esse é meu público-alvo. Mas esse acaba sendo um público-alvo muito generalista, né? E aí, quando a gente está falando de persona, é a gente entender com detalhes aquela pessoa que está por trás é, disso tudo. Então, não é uma mulher de 25 a 30 anos, é Mariana, que tem 27 anos, ela é formada em comunicação, trabalha com marketing, ela tem uma rotina muito corrida, mas tem um estilo de vida saudável, ela procura fazer exercícios físicos de 2 a 3 vezes por semana, gosta de se sentir exclusiva, ela pagaria por um serviço a mais por isso, né? Ela realmente se sente mais beneficiada quando ela tem toda a atenção. Então, percebe que a gente já começa a entender no detalhe o que é que aquela pessoa quer. E aí, quando a gente desenha a persona, a gente consegue ter essa facilidade de comunicação e de venda com ela. E é isso que você falou, Ju, é fundamental. Não é qualquer um aqui que vai querer utilizar a Reiki. Então, mas aí, por exemplo, Rani, que tem isso, ela faz parte da persona, ela provavelmente iria estar dentro ali do teu público, né, direcionado. Então, é entender isso, né? E aí, o que eu escuto muito de alguns clientes meus quando eu vou trabalhar com construção de marcas ou coisas do tipo, assim, eu vendo, porque eu vendo, sei lá, eu vendo bolsa, todo mundo precisa de bolsa, mas eu tenho bolsa masculina e feminina, então é para todo mundo. Não, nada que a gente vai vender, nem a água é para todo mundo, entendeu? Assim, então isso é fundamental, nem é para todo mundo, nem é para o público tão abrangente. Então vamos tentar entender mais, porque aí a gente consegue conversar melhor com essa pessoa. E aí a gente consegue ter mais de um tipo de persona, tá? Quando a gente está falando de negócio, algum tipo assim, não necessariamente a gente vai focar só num tipo, não. Existe essa possibilidade de construir várias personas para um tipo de negócio. E aí, como que a E, gente quer falar? é, aham. E assim, como a Rebeca falou, né, que ela, quando ela está lidando na empresa dela, com os clientes dela, para que elas possam, né, no caso, desenvolver a identidade visual,
e entendendo qual é essa persona, quando a gente consegue entender qual é a nossa persona, a gente também consegue fazer com que a nossa comunicação chegue nela. Porque hoje a gente sabe que a gente vive no ambiente das redes sociais, que é um ambiente hoje, por exemplo, existem redes sociais hoje que são pagas, né? Que existe a questão do impulsionamento, que muitas pessoas elas vão lá, elas pagam para que seus produtos e seus serviços tenham um respaldo muito maior. Mas quando existe, da minha parte, um direcionamento na linguagem que eu faço, por exemplo, no Stories, que eu estou fazendo uma publicação de um serviço meu ou de um bem que eu estou querendo passar ali, que as pessoas conheçam. A forma como eu vou me comunicar, quando eu conheço a minha persona vai identificar aquela comunicação. Ela vai entender se, por exemplo, se eu coloco até um emoji, hoje um emoji, ele identifica uma pessoa. Quando eu estava dando uma aula de empoderamento no espaço digital, uma capacitação empreendedora, eu perguntei para as meninas, agora eu vou perguntar a vocês. Vocês que já olharam meu Instagram, qual é o emoji que me identifica? 80% delas souberam falar o que era. Acho que a Rebeca até sabe, que é uma estrelinha, que eu sempre Estrelinha, eu ia dizer isso. todas as minhas publicações, justamente. Um brilhinho. Um brilhinho. E esse brilhinho meu, hoje, acreditem, é uma forma que até clientes falam comigo de empresa. Hoje eu fui mandar um projeto para uma empresa e o cliente respondeu, obrigada, Rani, bom dia, e botou a estrelinha. Porque ele sabe que eu me identifico, que eu falo dessa forma, entendeu? Então, quando a gente sabe, conhece essa persona da gente, a forma como a gente vai se comunicar numa rede social, sabendo o quê? A gente vai falar sobre isso amanhã de rede social, desse empoderamento nesse espaço digital. Redes sociais existem linguagens diferentes, mas linguagens diferentes muito ligadas ao quê? Ao que a minha persona. Rebeca, por exemplo, estávamos hoje conversando, dialogando, foi ontem numa reunião. O que é que identifica a Rebeca hoje? Ela, quando ela termina uma conversa no WhatsApp, mesmo mandando um projeto ou marcando uma reunião com o cliente, ela sempre coloca uma figurinha. E vê que coisa. As minhas coreaninhas, eu mando para vocês também, né? Já mandei no grupo. O pior é que acaba virando mesmo isso. Tipo, tem até clientes mais formais, né? Que eu atendo diversos Isso. tipos e tal. Um advogado, tributarista, super sério e tal. E eu participo de vários grupos de empreendedores e tal. Mas eu sempre mando minhas coreanas, sempre vou mandando as minhas bonequinhas lá. E aí ele me mandou no privado, ó, 2 figurinhas e fez para sua coleção. Eu sei que você gosta. Vocês Caraca, entendem, tipo, porque sabe que ela se gata. comunica desse jeito. E a gente tem que saber, quando a gente fala da nossa persona, feito Rebeca falou dessa diferença do público-alvo e da persona, é entender que a gente tem como, tá, meninas? Utilizar essa linguagem menos formal. Lógico, existem clientes que é uma linguagem mais formal ali, mas é tentar tirar esse peso, às vezes, sabe? De uma forma mais... Que a gente tire mais esse peso do dia a dia e que faça com que a pessoa chegue mais ali, que ela queira mais entender o que é que eu estou querendo passar para ela. Por aí Eu vai. acho que isso que a Rani falou é legal, porque em mercados mais tradicionais, por exemplo, a gente falou aqui advocacia, né? Eu sei que aqui não tem ninguém mais, como essa aula vai ficar gravada. As pessoas acham que tem que colocar um paletó, um terno, tem que fazer isso, tem que falar difícil, tem que... Nananã. E não necessariamente, né? Então, todos os tipos de serviço têm linguagens e têm posicionamentos que precisam se adequar à personalidade, à essência daquela pessoa, né? Então, eu conheço advogados que não usam, né? Que não querem usar terno, não querem nada disso. Não existe essas regras formais, assim, que tem uma linguagem muito mais acessível, e aí ela consegue atrair esse público, né? Esses clientes que entendem essa linguagem, e, na verdade, acaba sendo muito mais efetivo na conversão, porque elas estão falando de igual para igual. Né? E aí, esse mapa Exatamente. da empatia é muito isso, é justamente a gente conseguir ter essa empatia pelos nossos clientes no detalhe, né? Então, o mapa de empatia, ele é formado por esses 6 quadros, digamos assim, que vocês podem montar isso também. Eu não coloquei ele no exercício de hoje, mas coloquei aqui para vocês entenderem como é que funciona. E aí, o primeiro ponto seria o que escuta, né? Que aí justamente você vê que aquele perfil de clientes. E aí, um exercício legal para quem já está com algum negócio, que já tem algum empreendimento em andamento e já tem algumas ferramentas, por exemplo, a Rani falou de rede social. Na rede social, no Instagram, se você for nos insights, você já consegue mapear o público-alvo.
Ele vai dizer ali, olha, quem te segue são mulheres de 30 a 50 anos, de Recife, tal, tal, tal. Então, isso já ajuda, ele já dá um filtro legal do público. Depois que você tiver aquele filtro ali, você começa a pensar nos seus principais clientes que você já atende hoje. E aí, Ju, se você já trabalhou, você já tem algum tipo de cliente, você tem uma cliente ideal, você tem, sei lá, uma Laís da vida que você atende, que ela é uma fofa, que ela é, né, sei lá, engenheira ambiental e ela é formada não sei o quê. E aí você começa a pensar nela para mapear a sua persona. Isso também pode funcionar muito bem para quem já está com algum empreendimento em andamento, porque você consegue replicar aquelas características de pessoas que já se conectam com o teu serviço ou com o teu produto, então isso dá muito certo. E você pensa o que é que ela escuta, né, quais são os principais influenciadores ou líderes que ela está realmente, né, seguindo. Isso aqui é muito importante também, inclusive, para a gente entender que tipos de parcerias e que tipos de pontos de contato a gente pode colocar nossos produtos e os nossos serviços em jogo, né? Então, a gente vê hoje muitas campanhas de influências e tal, divulgando todo tipo de marca ou qualquer coisa do tipo. E não é bem assim, né? A ideia é que a gente consiga definir qual é o público, será que aquela pessoa, aquela empresa tem coerência com o meu produto, serviço para fazer uma sinergia, um projeto, né? Para tudo na vida, né? Por exemplo, que esse projeto idealizado, né, é o que a gente vai avaliar em relação a Rani, por exemplo, Laís, Renata, que somos as idealizadores do projeto, quais são os nossos valores, o que é que a gente tem em comum, será que os nossos seguidores têm perfis similares também para acompanhar os nossos produtos, serviços, enfim. Então, isso é muito importante da gente entender com detalhe, né? Então, a gente vai pensar o que é que ela pensa, como é que ela se sente, quais são as principais preocupações. Então, nesse caso, que eu estava inventando aqui de Laís, como cliente fictícia de Juliana, ela está preocupada com as questões ambientais, de repente, no mundo, e ela tem um projeto de uma ONG que ela ajuda. Então, aí você começa a desenhar mais esse perfil, né, de pessoas e vai podendo pensar nessas estratégias de parcerias, de ponto de contato, enfim. A ideia é basicamente essa. Então, o que ela vê, né, quais são as redes sociais que ela está presente, qual é o ambiente que ela encontra os amigos dela, os principais mercados, né, ou pontos de contato que ela vai frequentar, quais são as dores, né? Então, quais os principais medos que ela vai ter, frustrações, obstáculos, o que é que ela fala, o que é que ela faz, quais são os ganhos que ela quer, os desejos. Então, é um exercício, como o nome diz, de empatia. Não é para a gente inventar. Ah, eu vou dizer que a minha persona é Rani, que tem 34 anos, e não, não é para a gente ficar brincando de inventar. Para a gente realmente se colocar no lugar desse cliente, dessa persona e conseguir compreender isso. E aí, como ferramenta, a gente colocou disponível para vocês a ferramenta de criação da persona, que é esse mapa de persona, que é justamente com algumas perguntas mesmo, assim, relacionadas a isso que eu estava conversando no mapa de empatia, né? Então, tem o sonho, tem como o negócio pode impactar de forma positiva, quais são as dores. Então, é um exercício que, de novo, a gente vai deixar para que vocês façam isso com calma, né? A gente disponibilizou no grupo, mas para vocês conseguirem entender, assim, basicamente como é que funciona, para fazer com essa calma depois com o tempo de vocês. Mas a ideia é que vocês consigam, pelo menos aqui, compreender. Então, perguntem se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida em relação a algum quadro no preenchimento, que aí a gente segue com a aula. Tá tudo ok aí? E só para complementar, Rebeca, só deixa aí, pode deixar aí no quadro. Quando tu falaste da questão das dores, é muito importante essa questão das dores, porque quando a gente entende essas dores das nossas clientes, da nossa persona, a gente Isso. vai saber direcionar bem a nossa comunicação com ela e a gente vai entender o que é que a gente vai disponibilizar para ela que vai fazer com que ela se sinta melhor. E a forma que ela vai se sentir melhor com o que eu estou disponibilizando é o que vai fazer ela voltar, tá? É o que vai fazer com que ela olhe para mim, não, eu vou até Rani, porque Rani realmente faz aquilo que eu quero. Eu vou Isso. até Ju, porque Ju disponibiliza o que eu quero. Porque, bora lá, mais uma vez, como eu falei ontem, concorrente todo mundo aqui tem. Não adianta você chegar para você e dizer,
Ah, mas qual é o seu concorrente? Ah, mas a minha ideia é muito inovadora. Gente, todas as ideias elas já foram aplicadas no mundo. Há quem pegue essas ideias e inovam. Há quem pegue essas ideias e usem de outra forma para fazer com que elas se destaquem. E é isso. Então, quando a gente olha, vai fazer, não, a minha persona, ela vai se direcionar para mim, ao invés de se direcionar para a Rebeca, porque hoje eu consegui acolher ela realmente melhor. Entender quais são os desejos, as inquietações, quais são as dores dela, entender, tipo, todo esse contexto dela. Por isso que eu falo assim, o empreendedorismo feminino, ser empreendedora, ele não só traz assim benefícios para a gente enquanto mulher que empreende, ele traz benefícios para tantas outras mulheres que estão nessa cadeia com a gente, que estão segurando a mão com a gente. Porque acaba que os nossos produtos, os nossos serviços, o que a gente disponibiliza, ajuda tantas outras mulheres, entende? Hoje, o CRIA, o que é que o CRIA disponibiliza? Qual é a missão do CRIA, como eu falei ontem? Empreender e empoderar mulheres. O que é que eu e Rebeca estamos aqui, Rani Duarte e Rebeca Menezes, disponibilizando? Qual é o nosso produto? Qual é o nosso serviço para você? Uma capacitação empreendedora, que ela está trazendo o quê? Qual é o tipo de benefício? Fazer com que você identifique melhor o seu modelo de negócio. E a partir do momento que você identifica seu modelo de negócio, você vai conseguir saltar com o que você deseja, com o seu empreendimento. Isso é o nosso serviço, isso é o que a gente está aqui configurando para vocês, o que a gente está apresentando para vocês. E é o que vocês têm. Porque quando aquela conversa que a gente teve ontem com vocês, que vocês identificaram para a gente as dores, porque vocês falaram sobre dores ontem, os desejos, as inquietações, como o Ju falou hoje, quando junta tudo isso, é o que vai fazer com que você realmente consiga se direcionar maior à sua persona. E só para finalizar, eu gostei muito quando a Rebeca falou, é empatia mesmo. É uma questão de empatia a gente fazendo esse quadro. Sabe as ferramentas que foram aplicadas ontem, que trouxeram para a gente uma forma muito de, opa, de se olhar, de se entender? Essa vai trazer muito esse olhar empático mesmo. E conversem, vocês já têm clientes que vocês direcionam os produtos e serviços. Pega uma delas, conversa com elas, tenta entender melhor, tá entendendo? É, Sempre tem uma colega e uma amiga que possa ajudar nesse processo, tá entendendo? essa parte da escuta ativa é muito bom mesmo, porque é onde a gente vai poder, às vezes, identificar até algum insight de melhoria no nosso produto, né, na forma como a gente está oferecendo. Isso de dor também, que Rani estava falando, estava pensando em Ju, França, né, que estava falando inicialmente dessa questão como designer, né, que tem muita gente fazendo, e tal, 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 e que aquela coisa, como é que vender. Mas aí, quando a gente está falando de uma identidade visual profissional, quando a gente está falando de um processo que foi construído com conceito, que vai ter todo um trabalho por trás, qual é a dor desse empreendedor que vai querer esse tipo de serviço em relação a uma logo que ele baixou no Canva, ou que ele viu ali vendendo por R$ 99 num anúncio qualquer? A dor dele vai ser justamente passar um diferencial, por exemplo, em relação aos seus concorrentes. Ele não ser confundido com os concorrentes, ele ter algo realmente distintivo. Então, ele poder não ter um problema jurídico depois de ter a logo dele. Não ser possível de ser registrada no INPI, né? Então, eu atendi um hospital gigante que tem 4 unidades em 4 estados diferentes e a logo deles é um download de um símbolo do FreePic. E aí eles tentaram registrar, até registraram a marca, mas eles falaram, então, Rebeca, é porque a gente está vendo muito de gente tem o mesmo símbolo que o nosso, e eu fiquei, caramba, como que pode, né, uma empresa com esse porte de ter 4 unidades, né, 4 estados, enfim, investir, não sei se eles provavelmente chegaram a pagar alguma coisa para um possível designer, entre aspas, para fazer aquele barato que sai caro, né? Então, vai nessas dores desses clientes, né, desses diferenciais que a gente entrega em relação ao serviço, e com certeza tem, né? Com certeza a gente tem essa persona que vai ser compatível com o nosso serviço. E aí, tá claro aqui para vocês, né? A gente vai colocar isso no grupo de novo, a gente está disponível lá para tirar dúvidas quando vocês começarem a exercitar, se tiver alguma questão nesse sentido.
e aí a gente parte para modelos de negócio mesmo, né? De forma estruturada, ou seja, a gente começa a pensar, beleza, eu já pensei o que é o meu propósito, já estruturei o que é que eu vou fazer e quem é que é a persona que eu vou me comunicar, agora como é que eu vou vender? Aonde eu vou oferecer? Como é que vai ser esses canais, o que a gente pode utilizar. E aí eu trouxe alguns exemplos também aqui, só para ilustrar, para vocês terem o conhecimento, né, do que faz sentido ou não, em relação ao modelo de negócio, né? Mas modelo de negócio é justamente pensar em toda a lógica, toda a entrega desse produto, como é que o negócio vai funcionar, né? E aí existem desde os mais tradicionais, que dizem ser os mais seguros, né? Pode até ser, né? Ah, vou abrir uma loja e vou fazer isso, escritório físico para colocar as minhas bolsas e tal, até os mais disruptivos, né? Então a gente hoje tem uma quantidade de modelos de negócios enorme nesse sentido de que veio acompanhado com essa inovação, com essa tecnologia e que a gente consegue se posicionar, às vezes, de uma forma mais abrangente, né, conseguindo até entregar em outros estados, né, outros lugares, né, quebrando fronteiras em relação a isso, e com um valor agregado muito grande também. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é o modelo de assinatura, e aí esse modelo de assinatura, ele é talvez, sei lá, assim, o um must de modelos de negócio. Por quê? Porque ele trabalha com produto de pagamento de recorrência. Então, a gente consegue ter uma escalabilidade muito grande em relação a esse modelo. Então, a gente tem previsibilidade, a gente consegue ter organização de caixa, a gente consegue negociar com os nossos fornecedores com muito mais facilidade, porque a gente já sabe ali como é que vai ser o fluxo, né, de produtos que vão acontecer, de serviços. E a gente tem a fidelização também, né? Porque quando a gente tem essas experiências que são mais personalizadas, ela consegue ter um vínculo eterno aí, né? Quantas coisas vocês já assinaram e já até esqueceu que tem o Netflix, que você paga pelo Netflix, né? Tipo assim, já tá tão no seu dia a dia, você já consegue ver um benefício tão grande em relação a isso que aquele valor ali começa a ser desproporcional, assim, né? Você nem sente, você paga o modelo de assinatura e nem sente em relação à entrega. Então, esse seria um modelo, né, que a gente conseguiria usar. Tem o modelo free e o modelo freemium. Qual a diferença deles, né? O free seria o Google, né? Um grande case, assim, porque o Google, ele tem um acesso de conteúdo gigante, então acho que é praticamente impossível a gente passar 24 horas sem abrir um Google na vida, então a gente consegue ter ali aquele conteúdo rápido, fácil, informativo, e aí como é que eles fazem para rentabilizar tudo isso, né? Ele tem os anúncios, ele tem as propagandas, então ele consegue oferecer o benefício dele para os usuários, né? Então, os usuários eles são beneficiados com esse conteúdo e aí eles cobram isso das empresas, de quem vai querer estar ali em contato com esses usuários. E o freemium, que aí também é uma extensão, digamos assim, do free, né? Que é um exemplo, seria o Spotify. O Spotify, se você não quiser pagar nada para ele usar, você consegue. Agora vai ficar ali um anúnciozinho da propaganda. Opa, gente, agora é a hora do projeto Cria está no ar. E aí vai ficar atrapalhando lá a sua playlist, mas você consegue utilizar ele tranquilamente, sem pagar nada. E aí tem essa opção do update, né, que seria o freemium, que aí você tem alguns pacotes também, e aí entra nesse modelo de assinatura e de recorrência, que ele acontece. Né? E aí ele também tem, acho que a possibilidades, né, de ganhar com os patrocinadores, né? Que são quem faz os anúncios dentro da plataforma. Eu falei de usuários, eu fiquei me lembrando aqui de um exemplo que uma professora meu me falou, né? Porque a gente fica falando, quando a gente está falando de internet e rede social, a gente fala sempre usuário, né? E em qualquer outro lugar a gente fala consumidor, cliente, não sei o quê. E usuário a gente só usa para internet e droga. Vê que lógica. E aí, caramba, realmente, a gente não usa usuário de cliente, é só para internet, rede social e droga. Mas, enfim. E aí, essa é a lógica do modelo free, modelo freemium.
E eu tenho um modelo on demand, que aí seria aquela coisa mais personalizada também, né? Que você vai pagar quando usar e quando quiser. Ah, vou precisar alugar um filme, vou precisar fazer alguma coisa ali personalizada. Então, você tem aquele vínculo, né? Onde a experiência vai ser fundamental para você fechar outras coisas, né? Então, a ideia é que você tenha pelo menos ali o vínculo, pelo menos você me conheça, você só vai me pagar se você usar. Mas me conhece, me usa uma vez que eu tenho certeza que você vai ali fechar mais coisas comigo, né? Então, a ideia do On Demand é muito nesse sentido de ter o vínculo, né? De você conseguir personalizar e as demandas serem atendidas de acordo com a necessidade do cliente. E tem um modelo de experiência, que aí é onde o foco é completamente no cliente também. Experiência é tudo quando você tem esse olhar consultivo. E aí, realmente, essa parte de estudar essa persona e essa empatia é muito legal quando você vai desenhar experiências, porque aí você realmente consegue fazer algo que aquela pessoa está imaginando, sonhando, né? Esses dois exemplos aí são as agências de turismo que trabalham com pacotes de experiência, onde eles vendem pacotes, né? Vendem essa questão, né? Então, pode ser um jantar em um lugar inusitado, um relax com animais exóticos. Então, a gente vai entender qual é a demanda, qual é a necessidade, qual é o sonho daquela persona e conseguir modelar aquilo a uma grande experiência em relação ao nosso serviço, né? E aí, acho que modelos de negócios dos mais disruptivos, assim, seriam essas as pinceladas. Me falem se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem falar ou comentar alguma coisa, se vocês conheciam todos. E quando a gente fala, quando tu pode voltar rapidinho, Beca, para modelos, o antigo, isso, modelo por experiência, eu acho que é o que mais se encaixa a gente aqui, né? Quando a gente olha para o nosso negócio, para o bem e serviço, o que é que a gente tá, o que é que a gente pode transpor para a nossa persona enquanto vivenciar essas experiências conosco, que façam ela entender qual é o nosso produto, qual é o nosso serviço, o que é que a gente está disponibilizando, que faça com que ela deseje, né? Com que ela queira, né? Aquilo, com que ela realmente sinta esse afeto, né? Não, é aquilo mesmo, eu gosto, eu quero estar com ela, é dessa forma que eu quero, essa experiência, né? Porque quando a gente olha muito para esses modelos de negócio que foram apresentados por Rebeca, a gente só costuma ver grandes marcas, né? Mas não, a gente, quando vai entendendo o nosso negócio, quando a gente vai entendendo o que é que a gente está ali caminhando com ele, a gente vai vendo como é que a gente pode se encaixar em um deles para fazer com que aquilo cresça, para fazer com que aquilo tome asas. Entendeu? E todo mundo aqui vem uma experiência, todo mundo aqui tem uma experiência que ela possa É, passar para o cliente, tá entendendo? Então, tipo, para a sua persona, para o seu cliente. Então, quando a gente passa a olhar para esses modelos de negócio, tentando entender como é que eles se podem encaixar no que a gente pretende, enquanto que a gente está desenvolvendo, isso vai formando e vai formatando melhor nossas ideias para que a gente saiba realmente de tudo aquilo que a gente quer, o que é que a gente vai focar, o que é que a gente vai servir, o que é que a gente vai dispor para a sociedade. Alguém tem alguma dúvida? Vocês conheciam todos esses modelos, como a Rebeca perguntou? não. Pois é, que Cada, coisa, né? cada vez mais a gente tem mais oportunidades, né, de apresentar e de se vender enquanto negócio. Ainda tem muitos outros, né? A gente pode falar Tem. também como marketplace, que vocês podem colocar, que eu acho que talvez Carla, né, que quer trabalhar com coisa mais artesanal. Então, tem o próprio site, e-commerce, ponto físico, mas eu tentei trazer O alguns que são e-commerce, mais isso. diferentes mesmo, para poder a gente abrir a mente, assim, de ver formas e desenhos do nosso processo. Mas é bem isso, assim, né? E aí o E outro ponto. pode falar, quer Não, e continuar? aí eu ia falar agora já desse outro ponto que seria negócios de impacto, que alguém também falou hoje, acho que foi Fabiana, né? Que estava falando sobre essa questão do impacto, de responsabilidade, e aí também é um ponto para a gente levar em consideração na construção dos nossos modelos de negócio, esse tipo de modelo de negócio específico, que são os negócios de impacto, né? Negócios de impacto, eles vão ter soluções que são focadas em problemas sociais e ambientais.
E aí eles são direcionados somente para aquilo, a grande finalidade é essa. Mas dentro dos nossos negócios mais tradicionais, digamos assim, a gente pode também ter algum impacto, né? A gente, na verdade, pode não, a gente deve ter algum impacto social em tudo que a gente entrega nesse sentido, né? E um grande pilar e direcionador para a gente balizar o que poderiam ser esses negócios de impacto, né? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são as conhecidas ODS, né? São os objetivos que foram desenhados para que a gente consiga atingir em até 2030 todos esses 17 objetivos aí, né? Então, se a gente focar dentro do nosso negócio, mesmo que seja tradicional, por exemplo, eu tenho uma empresa que é uma agência de design, que focada nessa construção de identidade visual, e dentro dela a gente trabalha muito a ODS 5, que é de igualdade de gênero. Então, a gente prioriza a contratação de mulheres na nossa equipe, a gente está sempre fomentando projetos que sejam relacionados para o empreendedorismo feminino, algo que tenham é, relação com esse objetivo. Então, minimamente, a gente está tendo um impacto ali na sociedade com algum tipo de atitude nesse sentido. E aí existem ODS relacionadas ao impacto ambiental, à fome zero, à pobreza, a questão de Educação. educação. Então, são vários objetivos que a gente pode olhar e se inspirar em como otimizar nossos negócios, né? E aí, no caso, Fabiana, né, que já pensa numa responsabilidade maior, de repente pensar num negócio 100% de impacto, né? Algo que realmente seja para a construção desses modelos, né, de negócios, enfim. E, E, e e quando a aí, gente fala de negócios de impacto, quando a gente está lidando com a Agenda 2030 da ONU, que são a questão dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é de uma grande responsabilidade para a gente. É de uma grande responsabilidade hoje a gente entender que o nosso produto, o nosso serviço, o bem que a gente disponibiliza para a sociedade, ele tem que ter uma responsabilidade, ele tem que ter uma responsabilidade ambiental, ele tem que ter uma responsabilidade social, ele tem que ter uma responsabilidade como um todo. Porque quando a gente estava tendo uma conversa ontem, eu percebi que das meninas que estavam aqui, muitas delas falavam a questão da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade ambiental. Mas quando a gente está falando de sustentabilidade ambiental, quando a gente está falando de sustentabilidade econômica, a gente está falando que a gente quer gerar um produto que gere impacto. A gente está falando sobre um negócio de impacto. Quando eu é, falo que hoje nós estamos desenvolvendo projetos que são direcionados para mulheres que trabalham com a ODS, por exemplo, a ODS 5 da ONU. O que é que a ODS 5 da ONU fala? Ela fala do empoderar meninas e mulheres até 2030. Aí tem lá as metas dela. O que significa esse empoderamento? Significa dar mais espaço para essas mulheres? Significa dar mais vozes para essas mulheres? Significa fazer com que essas mulheres se sintam mais confortáveis diante da sociedade, diante de tudo que é passado por nós enquanto mulheres? E o que é que o meu negócio pode vender em relação a isso, pode ter em relação a isso? Isso é muito diferencial. E Rebeca, tanto quanto eu hoje, que estamos dentro de ambientes empresariais, quando a gente hoje tem uma fala do que a gente está vendendo, está disponibilizando, que hoje meu produto, meu serviço, a empresa de Rebeca hoje, ela só contrata mulheres. Então, se ela só contrata mulheres, pode falar, Rebeca. Não, eu tenho um exemplo, eu não vou lembrar o nome da empresa agora, mas depois vocês podem pesquisar na internet, mas que para mim marcou, que é uma empresa de negócio de impacto, que eles trabalham com desenvolvimento de absorvente de tecido, de pano, né? Então, a gente tem aí duas questões, né? Na verdade, algumas questões. Uma que é a questão ambiental, né? Do lixo que é produzido com o uso de absorvente como um todo, então tinha essa responsabilidade ambiental em pensar nesse sentido. E um outro ponto seria em relação a dar acesso a absorventes para as meninas e mulheres que não têm condições, né? Então, ela faz um projeto que ela consegue desenvolver esses absorventes de tecido e ela ajuda umas comunidades de costureiras locais
que são as principais produtoras desse absorvente. Então, assim, toda a cadeia ali, né, desde da costura, da senhorinha que vai fazer a costura do absorvente, da onde vai ser disponibilizado, da onde vai ser distribuído, né, do que aquilo ali está trazendo de benefício para o meio ambiente, tudo ali tem um impacto, né? Então, ele é um projeto, assim, realmente que tem esse impacto social sustentável. Então, Que ali a gente trabalha com várias que ODS, né? trabalha Porque com como essa tu questão do falou, feminino. Então, assim, ele é bem completo. Acho que é um grande case que a gente consegue exemplificar aqui para dar ideias também para vocês. A ideia, de novo, é trazer aqui o máximo de informações para que vocês consigam refletir mais sobre seus negócios, sobre suas decisões e como que vocês conseguem desenvolver isso de uma forma que seja mais responsável, né? Hoje a gente tem aí problemas seríssimos em relação ao meio ambiente, a clima, né? Não dá para a gente pensar e produzir mais da forma como a gente foi forma. educada, né? Tipo, eu não sei se está aqui, mas acho que foi... Não, acho que foi a Fabiana também que queria trabalhar com moda, talvez, né? A moda é a segunda indústria que mais polui no Mas mundo, falou no mundo. só perde para petróleo, né? Só perde para... E aí, como que a gente vai continuar, né, fazendo toda essa cadeia da forma tradicional? Não dá, a gente precisa parar e pensar de uma forma realmente mais estruturada Quem trabalha com para... papelaria, né? De que forma o papel que eu utilizo, ele pode ser um papel mais sustentável, né? De que forma também eu posso contribuir através do que eu faço com a sociedade, com o sentido de doações, o que é que eu posso fazer com que esse meu produto ele chegue? E quando a gente, eu sou muito apaixonada por essa Agenda 2030 da ONU, porque se você parar, vocês dão uma procurada nela para entender todas as metas que elas estabelecem para a sociedade, ela dá muita claridade para a gente desenvolver. Ela É, dá um caminhar para a gente que está desenvolvendo nossos projetos, nossos serviços, um caminhar muito além, porque ela faz com que a gente desenvolva olhando para um olhar muito mais afetivo, olhando para um olhar muito mais social, olhando para um olhar muito mais ambiental, sabe? é, Ela dá muita clareza, assim. Então, acho que vale a pena, assim, vocês anotarem mesmo, para dar uma olhada, é só entrar no site da ONU, ou colocar mesmo no Google ODS, Agenda 2030 da ONU, que você vai ler as metas dela lá, e que ela possibilita que você vá modelando esse seu modelo de negócio, que você encaixe esse modelo de negócio, que você entenda, fazendo com que quais são as seu questões propósito... globais, né? O que que a gente precisa resolver para Isso, o mundo para o de uma maneira mundo, geral. Então, isso. assim, se está faltando clareza em como você pode ser útil, olha aqui nesses 17 objetivos, com certeza vocês vão conseguir ajudar de alguma forma em algum deles, né? E aí é isso. Qual é a sua EDS, né? Pensem bem em relação a isso, o que é que vocês vão se empoderar em relação a isso. E não esqueçam de por que tudo começou, né? Então, sempre tem um propósito ali por trás, né? A gente está falando muito aqui nessa questão de empreendedorismo feminino, do projeto, esse projeto em si, isso tudo faz parte dos nossos valores, meu, de Rani, porque a gente de fato acredita muito nisso, né? Nessa questão, nessa construção mais igualitária, que a gente consiga realmente ter um mercado de trabalho onde a gente tenha voz, onde a gente consiga ser igualmente. Tem um estudo que fala que se o mercado de trabalho fosse realmente equilibrado em relação, né, aos cargos de liderança de mulheres e homens, cerca de 5% a mais do PIB mundial iriam ser acrescentados. Eles falam em trilhões de dólares, né, mas matematicamente seriam aproximadamente 5% a mais. Isso por quê? Porque a mulher ela consegue liderar pensando no coletivo, né? A gente não foca quando a gente vai desenvolver um projeto, um negócio, a gente erradamente nem foca, né, às vezes nem lembra de ter lucro, né? Mas a ideia maior é muito mais em pensar em como eu posso ajudar a sociedade, como eu posso contribuir com isso, e aí essa rede que se cria, né, nesse movimento do empreendedorismo feminino acaba sendo muito impactante a nível global, né? Não só financeiro, mas também de impacto, de inclusão, de diversidade. Então,
é isso, assim, né? Olhem com calma essa agenda, como o Rani falou. Tenho certeza que alguns objetivos vão tocar o coração de vocês.